Pai do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje o nosso comentário, nossa reflexão é acerca de amizade de Jonatas e Davi. Um tema sugerido pela pessoa que nos assiste, por uma das pessoas que nos assiste, que nos acompanha. E nós queríamos falar acerca dessa amizade, né, entre Jonatas e Davi. O porquê que eles, né, se afeiçoaram um ao outro e que consistia essa amizade entre eles. Porque alguns movimentos hoje têm em mente em tomar a ocasião dessa passagem bíblica para poder querer explicar outras coisas acerca do que eles defendem, do que eles aderiram e tomar ocasião nessa passagem. Então hoje nós vamos ver, meus irmãos, que não tem nada disso. Não tem nada a ver o que eles querem falar, a ocasião que eles querem tomar acerca dessa passagem bíblica, mas fato é que foi uma amizade muito profunda, uma admiração muito grande, um desejo mesmo que o outro se desse melhor, como Jonatas queria que Davi se desse melhor do que ele, porque Jonatas sabia, né, que Davi seria o sucessor do seu pai, mas até teve uma discussão entre Saul e Jonatas acerca disso, que Saul fala para Jonatas, mas é você que é o sucessor, se você não ter uma atitude acerca disso, ele vai tomar o seu lugar, mas Jonatas não se importa, Jonatas quer mais mesmo que Davi se dê bem. Então, aqui no capítulo 18, no verso 1, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Isso aconteceu, irmãos, assim que Davi matou o gigante. Assim que Davi matou o gigante, estava falando com Saul, Jonatas, quando vê Davi, naquele momento, ele se afeiçoa com Davi. Ele vê um homem que ele poderia admirar, ele vê um homem que ele poderia admirar e seguir e confiar também nesse homem. Esse homem era Davi. Então aqui nós vemos que Jonatas vê Davi. Mas se a gente pegar uma passagem um pouco antes, uma passagem bíblica um pouco antes, quando Saul tem aquele espírito assombroso que vai até ele, que assombra ele, eles falam, tem um filho de Jessé, belemita lá que toca harpa, né, para poder acalmar. E quando Davi tocava a harpa, o espírito de Saul acalmava, aquele espírito que assombrava Saul ia embora. Será que naqueles dias lá, naquele momento, nunca Jonatas, será que cruzou com Davi lá na casa real? Será que Jonatas nunca tinha visto Davi? Mas nós vemos que nesse momento foi o que Deus preparou para que tivesse essa admiração, tivesse essa ligação mesmo entre os dois. Por que Deus permite isso? Porque Davi precisa de Jonatas. Deus usa Jonatas para poder livrar Davi algumas vezes da mão do seu próprio pai. Como algumas vezes Saul quis matar Davi e Jonatas interviu, né? Jonatas fez com que Davi pudesse ter o escape e pudesse sair fora. E Deus dá o livramento para Davi usando Jonatas. Mas, irmãos, aqui também no versículo 3 do capítulo 18 diz assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E o 4: E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Irmãos, eu acredito aqui que Jonatas, vendo Davi, um grande guerreiro, aquele que deu a vitória para Israel, porque nós vemos que Davi, ele cuidava das ovelhas. Ele não se vestia, provavelmente não se vestia bem. Então Jonatas aqui vê a situação de Davi, é apenas um parênteses, como a gente às vezes sempre coloca um comentário, alguém acha que é até extra bíblico, mas aqui no sentido aqui a gente pode ver que é convincente isso. E ele fala, e ele dá tudo aquilo que ele tem. Uma é pela admiração e outra também, de repente, para que o outro se vestisse bem. Porque imagine um homem, na presença de um grande empresário, de um grande magnata nos dias de hoje, vestido de qualquer jeito. Depois de ter feito uma tão grande obra, um tão grande feito, ele está na presença daquele homem, vestido de qualquer forma. Com certeza Davi não estava bem vestido. Mas Jonatas se despoja. Mas não é por isso, meus irmãos. Não é por dó de Davi. É porque ele se afeiçoou a Davi. Ele viu em Davi um homem, um amigo, alguém que ele pudesse confiar, alguém que ele pudesse admirar. Porque pode ser que Jonatas já poderia ter se frustrado algumas vezes com algumas amizades.
mas ele vê em Jonatas, Jonatas vê em Davi um homem que ele possa confiar, que ele possa admirar. E essa amizade é uma amizade muito abençoadora, muito pura, muito linda. E nós vemos que isso é uma aliança. Naqueles dias, os homens faziam aliança um para com o outro, aliança dos reinos, mas quando o homem fazia aliança com o outro, era uma aliança para sempre. Não se quebrava essa aliança. Ou pelo menos eles faziam de tudo para que não fosse quebrada. E hoje, que nós vamos colocar hoje, qualquer momento, qualquer motivo é propício para romper uma amizade. Mas eles não. Eles se afeiçoaram mesmo, tinha aquela ligação forte, tinha uma amizade bonita. Um não queria ser mais do que o outro, pelo contrário, um gostaria que o outro fosse mais do que ele mesmo. Como Jonatas, queria que Davi fosse rei. Jonatas era sucessor de Saul, mas ele queria que Davi fosse rei, porque ele já sabia que Deus, com certeza ele sabia que Deus já tinha rejeitado seu pai. E provavelmente ele tinha no seu coração que quem seria o rei de Israel seria Davi. E ele em um momento se impõe, em um momento ele quer se colocar querer impedir que Davi fosse o rei de Israel. Não, meus irmãos. Ele gostaria que Davi fosse o rei. Esse era o desejo dele. Pela sua admiração, pela sua confiança, por ver a simplicidade de Davi e por ver que Davi era um homem de confiança, um homem que ele pudesse confiar. Jonatas, com certeza, irmãos, era bem mais velho. Eu acredito, eu vou colocar aqui, eu não achei alguma referência que fala disso, mas eu acredito que Jonatas deveria ser de 10 a 15 anos mais velho que Davi. E ele era um homem mais experiente, mas ele vê em Davi um homem que ele pode confiar, que ele pode admirar. Então, essa amizade deles é uma amizade muito pura, muito íntegra, e que abençoa a vida de Davi poderosamente, como nós falamos. Jonatas, ele algumas vezes ele se coloca mesmo para que Davi pudesse ter o livramento. Então, Jonatas para com Davi foi uma grande amizade, uma amizade pura, uma amizade de confiança. Não tem nada a ver com esses movimentos que querem tomar ocasião nessa passagem bíblica para poder tomar ocasião e se colocar e falar que isso é aquilo porque está escrito aqui, então pode fazer. Interpreta a Bíblia, dá o seu bel prazer para poder justificar as suas atitudes. E é isso que estão fazendo com essa passagem bíblica. Mas naqueles dias os homens faziam aliança sim. E a aliança deles era exatamente essa, era se afeiçoar uma alma com a outra. Isso é uma forma poética que eles usavam como uma confiança de um para com o outro. Não tem nada a ver com amor erótico, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é um amor mesmo de amigo para com amigo, de ver o outro se dar bem, de ver o outro viver bem, de ver o outro crescendo e verdadeiramente vivendo uma vida boa, uma vida abençoadora diante de Deus. Esse era o desejo de Jonatas. E Davi também para com Jonas. E nós vemos que eles se ligaram porque um confiava no outro. Um desejava o bem do outro. Não tinha uma malícia, não tinha um desejo contrário de um para com o outro. Ou seja, eles tinham uma amizade pura, uma amizade sincera, uma amizade digna, verdadeiramente, que durasse para sempre seria bom. Mas infelizmente, nós vemos que mais à frente, Jonatas morre com o seu pai. E também, meus irmãos, o que eles tomam em ocasião é o seguinte. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão ambilíssimo me eras, mais maravilhoso me era teu amor do que o amor das mulheres. Então aqui também, meus irmãos, esse negócio dá um problemão. Porque eles acham que Davi amava mais a Jonatas do que as mulheres. Ou seja, ele tinha desejo por Jonatas ao invés de desejo mais do que ele tinha desejo pelas mulheres. Irmãos, Davi teve mais de uma mulher, ele teve umas 4, 5 mulheres. Sem contar que ele até matou um homem por causa de uma mulher. Então como é que ele ia amar mais um homem no sentido de prazer, mesmo no sentido de desejo entre homem e mulher? Desejo sexual mesmo da palavra. Como é que ele ia amar mais um homem do que propriamente as mulheres, como ele está falando aqui? Então Deus, ele permite essa amizade para mostrar para nós o quão bom é uma amizade sincera. E quando ele fala aqui,
acerca do amor das mulheres, naqueles tempos, naqueles dias, já existiam as mulheres que eram interesseiras, já existiam as mulheres que queriam ficar perto dos homens que se sobressaíam no reino, que tinham destaque no reino. Um guerreiro, já existia isso, posição, mulheres sempre sempre existia o interesse tanto da mulher para com o homem, tanto do homem para com a mulher. Mas como o homem se destacava mais, as mulheres queriam estar perto também. Então ele via, quando ele coloca essa parte aqui, com certeza ele está falando da questão da sinceridade, da questão que era um amor puro. Não existia um interesse de Jonatas para com Davi. Pelo contrário, Jonatas queria que Davi fosse maior do que ele. Mas quando ele dá o exemplo das mulheres, ele está colocando como se as mulheres fossem mulheres interesseiras, mulheres que queriam estar perto por algum interesse. E Jonatas não era assim. Então, essa passagem aqui nada mais quer dizer do que isso. Um amor puro, um amor sincero, um amor que verdadeiramente Davi queria que continuasse. Lá na frente nós vemos Davi cuidando do filho de Jonatas, Mefibosete. E isso é uma bênção para Mefibosete. Por quê? Porque nós vemos que a aliança foi tão forte que Deus cuida e faz com que Mefibosete sente na mesma mesa que ele. Então, nós vemos que essa amizade é uma amizade abençoadora. Uma amizade que verdadeiramente vale a pena se sustentar. Vale a pena investir. E Jonatas viu em Davi uma amizade que poderia ser bem investida. Que se ele investisse, ele se daria bem. E Davi também vê em Jonatas uma boa amizade que ele deveria investir. E eles investiram um para com o outro. E nós vemos essa amizade tão bonita. Mas só que hoje se toma ocasião para que toma partido em outros movimentos. Cada um faz aquilo que quiser da sua vida. Cada um toma a atitude que quiser acerca da sua vida. Mas não tomar uma passagem bíblica para poder justificar o seu desejo, a sua decisão. Essa passagem aqui não tem nada a ver com esses movimentos. Então, fica essa reflexão. Aqui é um amor mesmo. Aqui é uma forma poética de ele se declarar mesmo acerca da sua amizade, acerca da sua admiração para com o outro. Então, vamos ficar pensativos acerca do que é uma amizade abençoadora. Uma amizade abençoadora é isso, uma amizade que não tem interesse, uma amizade que quer ver o outro sempre até melhor do que si mesmo. Isso é uma boa amizade, admiração e confiança. Um confiar no outro. Davi sabia que podia confiar em Jonatas e Jonatas sabia que podia confiar em Davi. Então hoje nós vemos isso. O que nós temos que guardar dessa passagem é isso. Uma amizade pura, uma amizade sincera. Uma amizade que verdadeiramente a gente vê que é uma das mais belas amizades. E outra coisa, aqui, até voltando um pouco aqui, a questão de Jonatas aqui, no versículo, e Jonatas lhe fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. O que Jesus falou, meus irmãos? Jesus falou que nós devemos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jonatas estava fazendo exatamente isso, cumprindo aquilo que Jesus falou lá na frente. Depois, após mais ou menos 1000 anos, Jesus estava falando aquilo que Jonatas já estava cumprindo. Jonatas estava amando Davi como a si mesmo. Aquilo que ele queria para si, ele queria para Davi. Ele quis mais para Davi do que para si mesmo. Então isso é o que nós temos que ficar. Uma amizade bonita, uma amizade sincera e uma amizade pura. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.